Queridos irmãos, que a graça do Senhor seja sobre a igreja. Bom dia a todos os amados irmãos. E convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 31. Hoje nós encerraremos a exposição deste capítulo de Gênesis, Gênesis 31. Nós faremos a leitura a partir do versículo 43 até o final, quando é aqui descrita a aliança entre Labão e Jacó, um acordo de paz que foi estabelecido entre Jacó e Labão. Diz assim a palavra de Deus: Então respondeu Labão a Jacó: As filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: Seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispa, pois disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para a sua casa. Oremos. Senhor Deus, nós em tua igreja, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto nos fala exatamente disto, que foi a tônica de minha oração: uma aliança de paz. Uma aliança que Deus faz entre parentes, mas que se tornaram inimigos, já que nós vimos a animosidade, o ódio, a ira de Labão contra o seu genro Jacó. Desde o estabelecimento desta guerra, desta antítese, como chamam os teólogos bíblicos, deste conflito cósmico entre duas sementes após a queda, quando em Gênesis 3,15 o Senhor declarou a Adão e a sua esposa: porém inimizade entre a mulher e a serpente. Desde este momento, o povo do Senhor, aqueles que esperam no Evangelho a vinda do Salvador, do descendente da mulher, o prometido que haveria de esmagar a cabeça da serpente e destruir as obras do diabo, desde aquele momento inicial do drama da história humana, nós encontramos o povo de Deus sempre ameaçado por inimigos, sempre enfrentando ameaças de morte. Esta verdade é descrita de maneira simbólica pelo apóstolo João em Apocalipse 12, quando ele vê a igreja de Deus, a igreja fiel do Antigo Testamento, com as figuras do sonho de José,
o filho de Jacó, a mulher vestida de sol, que representa Jacó, com as 12 estrelas sobre sua cabeça, que representam as 12 tribos de Israel, com a lua debaixo de seus pés, uma representação de Raquel, que era a filha idólatra de Labão, que levou os ídolos do lar no camelo, os ídolos roubados da casa de seu pai, e aquela igreja cuja idolatria está debaixo dos seus pés, está esperando o nascimento de Cristo. Ela está grávida para dar à luz, mas diante dela, um furioso dragão, a antiga serpente, se coloca na presença daquela mulher, querendo devorar o filho antes que ele nasça. Portanto, todas estas perseguições ao povo de Deus no Antigo Testamento são a história das ações de Satanás, usando pessoas que não se dobram ao Evangelho, que não creem na promessa da vinda do Salvador, e estas pessoas agora são usadas, instigadas, tentadas por Satanás para ameaçar a vinda da semente da mulher, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta sempre foi a intenção de Satanás, destruir a obra de Deus na terra. E no que diz respeito ao Antigo Testamento, Satanás almejava destruir a obra de Deus, impedindo a vinda de Cristo, impedindo a vinda do Redentor. No entanto, meus irmãos, Deus, a cada ato da história, tem livrado o seu povo das mãos de seus inimigos. E ele faz isso de muitos modos, através de vitórias militares, através de fugas espetaculares, através de milagres e sinais, mas também convertendo inimigos e adversários em aliados, ou então fazendo com que inimigos busquem a paz com o seu povo. E é exatamente o que nós vemos aqui no caso de Labão e Jacó. O capítulo 31 de Gênesis inicia com a ameaça de uma terrível tempestade. Nos primeiros 2 versículos nós somos informados que os filhos de Labão, eles estão caluniando Jacó entre o povo, eles estão espalhando o boato com sua língua venenosa de que Jacó era um ladrão, de que Jacó havia tomado os bens de seu pai Labão. No versículo 2, somos também informados que Labão já olhava para Jacó de um modo diferente, não mais com um olhar favorável, mas com um olhar de ódio. Deus chama Jacó em um sonho e diz para que ele saísse imediatamente da casa de seu sogro e retornasse para a casa de sua parentela, para a terra de Canaã, onde peregrinaram os seus pais Abraão e Isaque. Jacó sai em um momento em que Labão estava fora de casa, e quando Labão é informado, o texto nos mostra que Labão inicia, junto com os membros de seu clã, que são chamados de seus irmãos, significando sua parentela, seus parentes, ele sai com aquela pequena milícia, com aquele pequeno exército, perseguindo Jacó, e rapidamente o alcança, já nas fronteiras de Canaã, na terra do oriente do Jordão, na terra de Gileade. E ali Labão, com fúria assassina, quer tomar tudo que pertencia a Jacó, porque conforme nós vimos aqui no versículo 43, ele diz: estas filhas são minhas, estes filhos, já que no hebraico não existe a palavra neto, então ao falar de filhos ele está se referindo aos seus netos, estes filhos, estes 10 meninos que foram concebidos por minhas filhas, são meus, este gado, estes rebanhos, estes camelos, enfim, tudo que você tem, Jacó, é meu. Só faltou ele dizer: Jacó, e você é meu escravo. Eu tenho direito de vida e de morte sobre sua vida. E nesse momento em que a tempestade já ameaça cair com todo o impacto sobre a vida de Jacó, o Senhor refreia o intento mau do coração de Labão. Deus vem a ele em um sonho, quando ele arma sua tenda ao lado ou muito próxima da tenda de Jacó, e nós vimos que a expressão usada para armar a tenda, no que diz respeito a Labão, é como se ele fincasse as estacas com ira, com ódio. Ao ser tomado de tanto ódio, Deus vem a ele e fala: guarda-te, Labão,
guarda-te de fazer o mal ao meu servo Jacó. A futura tragédia anunciada termina de uma maneira inesperada. Termina com um banquete de paz. Termina com aquele que foi para matar, abençoando. Jacó abençoando suas filhas, abençoando seus filhos, isto é, os seus netos. Portanto, meus irmãos, a ideia central que encontramos no final deste capítulo 31, aqui do verso 43 até o final do capítulo, é que Deus protege o seu povo, se necessário for, até tornando os seus inimigos em amigos. Deus protege o seu povo, fazendo com que os inimigos busquem a paz. E é exatamente o que nós encontramos neste relato. Em primeiro lugar, nos versículos que abrem o relato, que introduzem esta cena final, após Jacó confrontar o seu sogro diante das testemunhas, após Jacó expor a verdade com sabedoria e perguntar a Labão, aos olhos de todos os seus parentes que já estavam envenenados por ele, que já pensavam, Jacó é um ladrão, temos que persegui-lo, temos que tomar de volta o que ele roubou de Labão, nosso parente. E Jacó então expõe toda a situação com sabedoria, com prudência, com calma, e ele pergunta, Labão, em que eu pequei contra você? Qual foi a minha transgressão? Labão então tenta responder, e nós encontramos esta resposta de Labão nestes versos 43 e 44. E na resposta de Labão, nós percebemos que Deus iluminou a mente daquele homem ímpio, apesar de sua cegueira espiritual. Meus irmãos, por mais que uma pessoa seja ímpia, por mais que ela seja cega pelos seus pecados, no caso de Labão, por sua vaidade, por seu orgulho, por sua visão tão materialista das coisas, Deus pode iluminar de maneira eficaz a mente e o coração desta pessoa para, de certa maneira, freá-la do mal. E é o que Deus faz aqui. A declaração de Labão se torna um pouco diferente do discurso que ele havia feito outrora, quando ele confrontou pela primeira vez Jacó. Vejam que no discurso, nos versículos 26 e 27, Labão chamou Jacó de ladrão. A tradução atenua a palavra, traduz por lograste, né? Ah, você me logrou. A pessoa nem entendi, deve ser um elogio. Mas lograr é isso, você tomou o que é meu, você me roubou. Jacó, você é um ladrão. Mas aqui, a verdade é exposta de uma maneira calma. Jacó, ele não age com a mesma agressividade, ele não responde com o mesmo furor, porque a palavra enfurecida, a palavra irada, nós sabemos, ela suscita ainda mais a ira, mas ele responde com palavras brandas, verdadeiras e brandas, e Jacó desarma o seu sogro, ele muda o tom do seu discurso. Ele estava enfurecido, mas mesmo assim ele continua cego, embora não mais enfurecido. Labão, ele começa a contar a história, ele reescreve a história da sua perspectiva, e as pessoas ímpias, as pessoas orgulhosas, sempre vão contar a história da maneira que elas enxergam, não conforme os fatos. Jacó já havia declarado a ele, eu não roubei as suas filhas, eu fiz um acordo com o Senhor, foi o Senhor que aceitou o acordo, de que eu trabalhasse 7 anos por uma das suas filhas, e o Senhor ainda me enganou, eu tive que trabalhar mais 7 por ela, foram 14 anos de trabalho. Além disso, Labão, eu não roubei os pertences que cabiam ao Senhor, eu trabalhei por eles, durante 6 anos, o Senhor mudou o meu salário 10 vezes, mas eu continuei trabalhando, e o Senhor Deus me enriqueceu. E além disso, mesmo que Labão tenha feito aquele discurso dramático, cheio de sentimentalismos, tentando trazer as filhas para o lado dele, estas filhas são minhas, elas não se consideravam assim. Se nós lermos os versículos 15 e 16, as próprias filhas de Labão declaram, não nos considera o nosso pai como estrangeiras, não foi ele que nos vendeu, não foi ele que consumiu tudo que era nosso.
embora ele considerasse elas como sua propriedade, elas já haviam se desligado dele. Ele ousadamente diz que os bens de Jacó lhe pertencem, ignorando o acordo que ele mesmo propôs a Jacó, no capítulo 30, no versículo 28, e disse Labão a Jacó: fixa o teu salário que te pagarei. Perceba como o ímpio é, né? Mas você que diz isso. Não, nunca disse isso, não. Não é isso que você está falando, você me roubou. Mas as filhas consideravam o pai como alguém que foi desonesto com elas. E o pai estava sendo desonesto com Jacó, porque o acordo de salário fora estabelecido, fora proposto por ele mesmo. Ele era um homem cego pelo seu pecado. E esta cegueira era decorrente do seu orgulho e de sua avareza. Por causa de seu pecado, ele era impedido de ver a realidade dos fatos. Ele não conseguia fazer uma avaliação de si mesmo. O homem pecador, ele é muito bom em perceber o cisco no olho do irmão, mas ele é cego para ver as traves nos seus próprios olhos. O homem pecador, ele tem medo do espelho. Ele não consegue se contemplar. Ele não consegue fazer o exame da sua própria alma, porque ele não crê na graça. Ele não crê no perdão. Ele não crê na misericórdia e no favor de Deus. Por isso, todo autoexame para ele é uma dor insuportável. Por isso ele prefere crer nas mentiras que sua alma e o seu coração contam para si mesma. Mesmo assim, Deus com seu poder areja a mente de Labão, e um pouco de luz da verdade penetra as trevas do seu coração, e ele, vencido pelos fatos, ele indaga: que posso fazer hoje? Embora eu tenha feito esse discurso irado, embora eu tenha, de alguma maneira, tentado atrair minhas filhas para o meu lado, dizendo: eu só queria dar uma festa para elas, eu só queria me despedir dando um beijo nelas, me alegrando com elas, e obviamente elas sabiam que isso não passava de mentiras e de enganos de seu pai, que era uma pessoa manipuladora, e ele, se vendo agora acuado, mesmo não reconhecendo o seu pecado, ele diz: então o que eu posso fazer? É como se ele dissesse assim: vejo que minhas filhas, apesar de eu dizer que elas são minhas, vejo que os meus netos, apesar de eu dizer que eles são meus, eles não estão me dando razão. Eles ficaram caladinhos enquanto eu reclamei. Portanto, eu preciso resolver este assunto e encontrar uma solução pacífica. A consciência deste homem pecador o estava acusando. E por não ser um crente, ele não chegou ao arrependimento, mas ele quer, de alguma maneira, resolver o problema para se sentir menos acuado pelo seu pecado. E então, no versículo 44, após a indagação, Labão faz uma proposta. Ele propõe uma solução para a demanda, para o dilema que havia entre ele e o seu genro. Ele diz: vem, pois, e façamos uma aliança. Geralmente, quem propõe aliança é aquele que reconhece que está errado. É aquele que reconhece que necessita de um acordo. Façamos um acordo. Resolvamos o nosso problema. Façamos entre nós uma aliança. E por que eu estou dizendo que, ao propor a aliança, ele se reconhece como culpado? Porque aquele que propõe aliança, ele propõe submeter-se ao significado, ao sentido do que é fazer uma aliança. O verbo aqui traduzido por fazer, façamos, na língua hebraica é literalmente o verbo cortar. Se fôssemos traduzir o que está no hebraico literalmente, o karat berit, ele está dizendo: cortemos uma aliança. E por que a expressão cortar uma aliança é traduzida ou é interpretada no português por fazer ou celebrar uma aliança? Porque o uso do verbo cortar se deve à forma da cerimônia de uma aliança no Oriente. Nós já vimos um exemplo de uma aliança em Gênesis 15, quando Deus, para fazer uma aliança com Abraão, ele disse: Abraão, pegue alguns animais e corte-os ao meio, em duas bandas, e estas bandas ficarão uma defronte da outra, e você então passará por entre os animais.
Jeremias, em Jeremias 34, nos versículos 18 a 20, descreve a cerimônia da aliança também nestes mesmos termos. Diz assim o profeta Jeremias, acompanhe a leitura, Jeremias 34, 18. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Percebam que o ato de dividir os animais e passar por entre eles era um símbolo das consequências da quebra da aliança. Ao passar por entre os animais partidos, é como se aquela pessoa, naquele ato, naquela cerimônia, estivesse dizendo que assim aconteça comigo se eu quebrar esta aliança. Que a mesma ira que cortou estes animais ao meio, me cortem ao meio, me destruam se eu faltar com a minha palavra. Portanto, meus irmãos, o mentiroso Labão propôs algo muito sério. Ele estava de fato sentindo o peso do seu pecado. Ele propôs: vamos fazer uma aliança. Eu vou trazer e invocar o nome de Deus sobre minha vida, para que Ele julgue entre mim e ti. Se eu quebrar esta aliança, ou se você quebrar, que Deus nos parta, que Deus nos divida ao meio, que Deus nos amaldiçoe. Labão agora não faz uma proposta qualquer, ele faz uma proposta muito grave, muito séria, e ele toma a iniciativa. Ele diz: vem Jacó, façamos uma aliança. O significado desta aliança é que Labão reconhece o direito de Jacó a um status de independência de sua casa. Naquela época, meus irmãos, as famílias patriarcais eram espécie de clãs, em que o patriarca principal da família tinha poder e domínio sobre todos os outros homens, mulheres e crianças da família. Até este momento, Jacó fazia parte do clã de Labão. Ele estava debaixo da autoridade de Labão. Labão governava sobre Jacó e sobre a sua família. Mas ao propor esta aliança, Labão reconhece a autonomia de Jacó como um cabeça, como um líder de um novo clã. Aqui, amados irmãos, está se iniciando o plano de Deus e o projeto de Deus, que através de Jacó seja formada uma nova família, um novo povo, a sua igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel, não ligado às nações pagãs deste mundo, mas um povo separado por Deus, para louvar ao Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade, e para ser preparado, a fim de que por este povo viesse o Salvador das nações. Labão propõe então reconhecer Jacó como um líder de uma tribo, de uma nação. Ao propor o pacto, Labão se coloca em uma posição de alguém que admite sua derrota, alguém que reconhece a bênção de Deus sobre a vida de seu genro, e que Deus o colocou em uma posição superior. O objetivo desta aliança não é uni-los como um só povo, mas exatamente o contrário, é demarcar as fronteiras. É dizer: eu não sou um crente. Labão está afirmando isto. Eu não faço parte do seu povo, mas eu reconheço que você é um povo que pertence ao Deus de nossos pais, ao Deus de Terá, ao Deus de Naor, ao Deus de Abraão, ao temor de Isaque, e eu não quero ser ameaçado por você, Jacó. O seu Deus é poderoso. Ele veio a mim em sonho, e eu quero ter paz com você e com o seu Deus. Selar esta aliança propõe termos de paz entre Jacó e Labão. Portanto, eles não se reconciliaram, mas eles estabeleceram uma paz, um pacto de não agressão. Não haverá mais agressão entre nós. Eu reconheço que o que está com você é mais poderoso do que eu.
Eu reconheço que o Deus que os seus antepassados seguem, Ele tem poder sobre a minha vida. Eu temo este Deus, portanto, não te agredirei, quero ter paz com você. Percebam, meus irmãos, como Deus age com os ímpios. Deus pode convertê-los, Deus pode, com poder, impedi-los de atacar a sua igreja, mas Deus também pode infundir no coração deles temor, mesmo que eles não aceitem fazer parte do seu povo. É isso que Deus gera aqui. Labão teme ao Senhor. Labão, ele teme o temor de Isaque, o Deus de Jacó, e ele propõe uma aliança, trazendo maldição sobre si, caso ele e sua parentela descumpram esta aliança. Então nós encontramos a aliança sendo celebrada a partir do verso 45. Após a proposta de Labão, Jacó, ele aceita a proposta, ele nem responde, mas ele já coloca as mãos à obra e começa a preparar todas as coisas para aquele rito. Nesta aliança que é celebrada dos versos 45 a 50, Deus separa claramente os seus servos dos ímpios. Há uma separação. Esta aliança mostrará vários aspectos desta separação, para que haja paz. Meus irmãos, não há maneira melhor para que a igreja tenha paz com o mundo do que separando-se do mundo. O acordo entre a igreja e o mundo é um acordo de paz, de não agressão, mas não de comunhão. Se quisermos ter comunhão com o mundo, para termos paz com o mundo vai invadir a igreja e vai destruir a igreja, e nós traremos o zelo e a ira disciplinar do Senhor sobre nossa cabeça. Portanto, há um acordo para se estabelecer esta clara distinção e separação entre aquele que, embora tenha sido filho da aliança, demonstrou-se infiel a Deus, preferindo seguir os seus ídolos, e aquele que é fiel à aliança, que é Jacó. Nestes versos 45 a 50, nós temos os preparativos da cerimônia da aliança entre Labão e Jacó. E estes versos têm como característica a dualidade deste pacto. Portanto, não é como um pacto de casamento, onde o pacto celebra a união. É claramente um pacto de não agressão, onde o pacto estabelece as fronteiras, estabelece os limites, estabelece uma divisão que deve ser respeitada. O pacto deixa claro a separação entre eles para que haja paz. Cada um respeitando o seu espaço, cada um reconhecendo sua identidade, cada um sabendo quem é o outro. Nos versos 45 e 46 são construídos dois monumentos, percebam? Tudo é dual, não foi feito apenas um memorial, mas dois monumentos. No verso 45, Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna. E no verso 46, disse aos seus irmãos, aos seus parentes: peguem um montão de pedras e vamos erigir um monte de pedras. Dois monumentos. É interessante que uma coluna de pedras e um montão de pedras são as testemunhas daquela aliança que separa os dois para manter a paz. O versículo 52 deixa claro a necessidade destes dois monumentos, quando diz assim: seja um montão testemunha, e seja a coluna testemunha. Um montão e uma coluna. A seguir, os monumentos são nomeados. Veja, Labão dá um nome para os monumentos, Jacó dá outro nome. Labão diz: estes monumentos chamarão Jegar Saaduta. E Jacó então replica e lhe chama Galeede. Você sabe o que significa Jegar Saaduta? Talvez sua Bíblia tenha um comentário. Significa uma pilha como testemunha, ou um montão como testemunha. Você sabe o que significa Galeede? Uma pilha como testemunha, ou um montão como testemunha. Eles dão o mesmo nome em línguas distintas. Labão nomeia aquela pilha como testemunha na língua que agora ele adotou, não mais a língua de seus pais, o hebraico, mas a língua dos povos sírios no qual ele vivia no meio. Agora ele é identificado como Labão, o arameu.
Labão, que outrora dizia de Jacó que era como se fosse o seu filho, quando Labão encontra com Jacó, lá em Gênesis 29:14, vejam como ele trata Jacó. Diz assim: disse-lhe Labão, de fato és meu osso e minha carne. Agora Labão está distanciado de Jacó. O Deus de Jacó separou Jacó de Labão. Meus irmãos, esta é uma verdade tão clara em toda a Escritura, e algo que o Senhor Jesus salienta aos seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra, vim trazer espada. Ser fiel ao Senhor muitas vezes nos indisporá com a nossa própria carne. Amar a palavra de Deus pode nos colocar fora do amor de nossa casa. E Labão, para expressar sua distinção agora de Jacó, ele usa oficialmente para nomear aquele monumento, Labão, que no capítulo 32, verso 20, é chamado de arameu. O arameu, ele usa a língua aramaica, a língua dos arameus, a língua daqueles povos da Síria. Labão, ele demonstra que ele está influenciado por uma nova visão de mundo, por uma nova cultura, por uma nova identidade linguística. A aliança de paz, do ponto de vista de Jacó, ela autentica o seu chamado, autentica o seu povo, que haverá de proceder pela promessa do Senhor de suas entranhas, e autentica o Deus que ele conheceu, o Deus verdadeiro, o Deus de seus pais. Então ele dá um nome em hebraico, Galeed. Não, Labão, não na língua do seu povo, na língua dos nossos pais, Galeed. É Galeed, a mesma palavra, em outra língua. Porque da perspectiva de Labão, espiritualmente falando, e de Jacó, o significado daquele monumento e daquela aliança eram diferentes. No caso de Labão, a aliança de paz é devida ao seu medo. Deus, quando apareceu para Labão, infundiu no coração dele medo do castigo. Guarda-te, Labão, guarda-te de falares bem ou mal contra Jacó. Labão, como todo ímpio, conhece a ira de Deus. E os ímpios, quando falam de Deus, falam com medo da condenação. É por isso que os ímpios tentam se justificar diante de Deus com suas obras. É por isso que os ímpios não podem encarar a si mesmo no espelho, porque eles têm medo do juízo. Labão é movido a esta aliança por medo. Ele quer, de alguma maneira, se proteger da vingança. E esse tipo de apreensão, esse tipo de ansiedade, já é Deus o castigando pelas suas más ações. Porque, meus irmãos, nunca confunda culpa com arrependimento. A culpa gera depressão, ansiedade, apreensão, medo, pavor, crises, pânico. O arrependimento não. Porque a culpa vem do diabo, como castigo de Deus contra os pecados. A culpa vem do acusador. Já o arrependimento não vem do acusador, vem daquele que convence, do Espírito Santo. O Espírito Santo não acusa. Se você sente sua mente acusada, saiba que este não é o Espírito de Deus. Quem nos acusa é Satanás. Deus não nos acusa. Deus nos convence do pecado. E ao nos convencer do pecado, Ele nos conduz ao seu amor e à sua graça. Ele nos chama a contemplar as chagas de Cristo na cruz. Ele nos chama a perceber o infinito amor que Ele nos ofereceu por meio do Seu Filho. E Ele nos constrange pelo Seu amor a respondermos com amor. Por isso o arrependimento gera vida e paz, enquanto a culpa gera sempre tormentos de morte, expectativa horrível de morte, como diz o autor da Epístola aos Hebreus. E é isto que leva Abraão a fazer esse tipo de acordo. Ele está ansioso para resolver o problema de sua culpa. Por isso ele chamou o lugar de Mispa. Veja a perspectiva dele. Mispa, no versículo 49. Galeed não, Jacó. Aqui também pode se chamar Mispa, que quer dizer torre de vigia. A pessoa culpada tem a impressão de que Deus a está vigiando para puni-la.
Eu me lembro de um péssimo cântico que eu aprendi quando era criança, que era assim: cuidado, olhinho com o que vê, o Salvador dos céus está olhando para você, cuidado, olhinho com o que vê. Isto é um conforto ou uma ameaça? Eu, como criança, eu entendia como uma ameaça: cuidado, Deus está olhando para você. Não, eu não preciso ter cuidado porque Deus está olhando para você, eu tenho que ter gratidão, porque quando Deus se revelou a Agar como El Roi, o Deus que vê, foi vendo a aflição de Agar e agindo para salvá-la da morte. Deus vê nossas necessidades, Deus vê nossas aflições, Deus contempla os nossos pecados e Deus nos salva. Mas o ímpio vê em Deus um tirano implacável, alguém que quer castigá-lo, alguém que quer destruí-lo, alguém que com sua ira quer lançá-lo no inferno. Mas esta é a perspectiva do ímpio. Aqueles que contemplam Deus através do Filho amado que nos foi dado na cruz, veem em Deus um Pai amoroso, um Pai cheio de misericórdia, um Pai que deseja nos purificar dos nossos pecados, um Pai que quer que nos arrependamos do mal e, como Pai do Filho pródigo, nos espera para nos acolher em seus braços. Mas Labão disse: olha, esse lugar vai se chamar Mispa, Deus está vigiando. Labão realça o medo que ele tinha de Deus, Jacó realça gratidão. Labão, ele faz uma imprecação, isto é, ele invoca uma maldição naquela aliança. Que Deus veja e monitore o acordo, e se nós quebrarmos, ou se você, Jacó, quebrar esta aliança e tratar mal minhas filhas, os meus netos, que Deus haja contra você. Labão, ele aprendeu de Deus por meio do sonho, em que Deus o ameaçava por causa de seus pecados. Ele não aprendeu de Deus por meio da providência, de Deus o abençoando através do trabalho de Jacó. Ele não aprendeu de Deus através das promessas que Deus fez aos seus antepassados, quando ele chamou o seu bisavô Tera, juntamente com Abraão, com o seu tio-avô Ló, para irem à terra de Harã, e depois dali para Canaã. Labão conhecia um Deus sovina e terrível, um Deus que espreita o coração dos homens, que castiga o mal e recompensa o bem, mas ele não conhecia o Deus verdadeiro, ele não conhecia o Deus da graça. E vejam, meus irmãos, como as ameaças dele são hipócritas. Porque quem conhece Deus dessa perspectiva ímpia, torna-se geralmente um hipócrita, porque ele tenta mascarar os seus pecados e de certa forma destacar, dar relevo às suas supostas virtudes. Jacó, se você maltratar as minhas filhas, se você maltratar os meus netos, se você tomar outras mulheres além das minhas filhas, meus irmãos, ele está pedindo que Deus se vingue de Jacó, de pecados que ele mesmo tinha praticado, não é verdade? Quem fez Jacó casar 2 vezes, com enganos? Não foi Labão? Quem maltratou primeiro as filhas de Labão, se não ele mesmo? Já que as próprias filhas reclamaram: o nosso pai nos trata como estrangeiras, tudo que era nosso ele consumiu. Meus irmãos, eu fico vendo, às vezes, que nós temos esse mesmo coração hipócrita, quando nos afastamos da graça e do Deus da graça. Nós queremos exigir das pessoas atitudes que nós não praticamos em nossa própria casa. Às vezes o pai fala: olha, você vai casar com a minha filha, tem que ser assim, assim, assado. Será que ele é assim, assim, assado com a esposa dele? Com a filha de quem ele tomou do pai e trouxe para sua casa? Será que ele trata da mesma forma que ele exige? É assim que Labão está fazendo. Ele foi um péssimo pai, mas quer que Jacó seja um ótimo marido. Ele não exige de si, mas cobra dos outros. Ele quer que Jacó mantenha o seu compromisso matrimonial com as suas filhas, sendo que foi ele o autor do engano que levou Jacó ao pecado da poligamia, de ter 2 esposas. Há aqui uma ironia. Ele deseja que Jacó trate bem suas filhas, algo que ele não fez. Ele deseja que alguém faça o bem para ele, mas não está disposto a fazer o mesmo bem. Portanto, há uma clara distinção nesta aliança, dos termos, da divisão entre os crentes e os ímpios, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem.
tem uma visão de mundo diferente, tem linguagem diferente, tem uma compreensão diferente de Deus e das exigências de Deus, tem uma experiência diferente com o Senhor. E por fim, nos versículos 51 a 55, a aliança então é finalizada, estabelecida, e nós encontramos os resultados da celebração desta aliança. Deus então sela a paz entre o seu servo e o inimigo. A paz é selada. O verso 51 deixa claro que a aliança firmada não procede de algum sentimento piedoso de Labão. Veja o que Labão disse: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Olha o que Labão está dizendo. Ele acabou de invocar a Deus que vê contra o pecado suposto de Jacó e comete um pecado. Que homem mentiroso! Foi ele que levantou o montão? Vejam lá no versículo 46, quem levantou o montão? E disse Jacó aos seus irmãos: ajuntai pedras. E os irmãos tomaram pedras e fizeram um montão. E agora o orgulhoso Labão: estamos aqui em acordo, aqui é o montão que eu fiz. Tudo é de Labão, já perceberam? As filhas são minhas, os filhos são meus, o boi é meu, o montão foi eu que fiz. O homem orgulhoso é assim, já viram? Tudo é ele, tudo é para ele, tudo é por causa dele. Ai do mundo se ele não acordar. Nem os passarinhos cantam naquele dia. Ele permanece do mesmo modo, jactando-se, orgulhoso, sendo alguém enfatuado, cheio de si. Ele reivindica para si o que não fez, ele quer para si o que não lhe pertence. Ele diz ter amontoado as pedras do monumento, quando na verdade foram outros que fizeram o trabalho. Portanto, este versículo é colocado aqui por Deus para ficar claro que, embora a aliança seja feita, embora Labão aceite os termos, embora o texto termina com Labão beijando e saudando e abençoando sua família, Labão permanece o mesmo ímpio, um homem orgulhoso, um homem movido pelo seu pecado. Mas Deus, de certa forma, age no coração pecaminoso de Labão para refrear o seu ímpeto mau, para que ele não toque em seu povo, para que ele se mantenha distante de seus netos, a fim de que ele não influencie a família da aliança com sua idolatria, com sua avareza e com seus pecados. Infelizmente, as pessoas tomam os mandamentos de Deus e os interpretam com a escola de teologia de Satanás, né? E um dos mandamentos que Satanás mais tem ensinado a igreja a interpretar é o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. E esse mandamento tem sido usado para que, se é para honrar o pai e a mãe, tem que aceitar tudo, é o pai e a mãe acima de Deus. Veja, ele era pai daquelas mulheres, mas por causa de sua vida ímpia e pecaminosa, elas haveriam de honrá-lo, mas bem distante dele, separadas dele. E quem estabeleceu isso foi o Senhor. Portanto, meus irmãos, cuidado com as interpretações bíblicas de Satanás. Satanás é um exímio intérprete da Bíblia. E quando ele tentou o Senhor Jesus, foi usando a Escritura. Veja que a Escritura está nos ensinando a separação daquelas mulheres de seu pai, por causa da conduta dele reprovável, por causa do amor dele aos ídolos, por causa de seu coração avarento e distante de Deus, por causa do perigo da influência daquele homem sobre a vida dos seus netos, que seriam os futuros patriarcas das 12 tribos de Israel. O pacto é selado, e esse pacto, como eu tenho dito, constitui-se de uma promessa mútua de paz, que consiste em um compromisso de não agressão. Labão reconhece a autonomia de Jacó como líder de sua casa, para viver na terra de sua parentela. Ele não se misturaria com Jacó. Jacó, nós não nos agrediremos, daqui da pedra para lá é seu, da pedra para cá é meu, você vive no seu canto, eu vivo no meu canto. Vamos manter a paz com respeito. Esse tipo de paz que gera um relacionamento de respeito mútuo, não é uma paz que estabeleça amizade entre o crente e o ímpio, porque, meus irmãos, o crente e o ímpio não devem ser íntimos. A Bíblia nos diz claramente que nós não devemos ter julgo desigual com os incrédulos. E mais ainda, se estes ímpios forem da própria igreja,
forem joio no meio do trigo. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 9 a 11, a Bíblia nos alerta de forma muito clara a mantermos distância de pessoas que, se dizendo crentes, vivem de maneira pecaminosa. Veja o que diz o Senhor Deus através das palavras do apóstolo em 1 Coríntios 5, 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com este tal, nem ainda comais. Veja que é exatamente o que Jacó e Labão estão fazendo aqui. Vamos manter a paz, você a 500 quilômetros de mim e eu aqui. Se formos nos visitar esporadicamente, é para a paz. Mas nós não vamos mais ter comunhão, porque não pode haver comunhão entre luz e trevas, entre os que servem a Deus e os que servem os seus próprios prazeres. A controvérsia, então, meu irmão e minha irmã, é resolvida. Deus é tomado como testemunha da aliança, conforme nós encontramos em Hebreus 5,16. Quando os homens não podem resolver suas contendas por si mesmos, eles devem tomar a Deus por testemunha e trazer a Deus como juiz de sua demanda. Temos aqui um uso legítimo de um juramento, que os homens, a fim de pôr fim às controvérsias, recorrem ao juízo daquele que penetra o coração, vê as intenções da mente e julga com a sua disciplina providencial. E uma segunda refeição cerimonial então é tomada. Percebam que no versículo 46, após os irmãos, os parentes ajuntarem um montão de pedras, diz o final do versículo 46, ao lado do qual comeram. Então eles fizeram uma primeira refeição. E agora, depois de toda a aliança ser feita, este processo demora. Imaginem, matar animais, cortarem ao meio, fazerem uma cerimônia. Aqui nós temos uma abreviação do que aconteceu. E após todo aquele processo, ao final do dia, mais uma vez, eles celebram uma refeição. Verso 54. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem um pão. Jacó então oferece uma oferta pacífica ao Senhor. Quando a palavra sacrifício é usada, é diferente de holocausto. O holocausto é um sacrifício em que o animal é todo queimado e não consumido. O sacrifício aqui é uma oferta pacífica, uma oferta de ações de graça, onde o animal é oferecido ao Senhor, partes do animal, das suas entranhas, são queimadas e a carne é consumida para a celebração da paz. Ele faz uma oferta pacífica, ele se dedica ao Deus dos seus pais, ao Deus que ele anda na presença dele, a quem ele chama ao temor de Isaque. Jacó demonstra sua piedade e chama aqueles irmãos a participarem de sua piedade. Moisés então nos dá a entender que foi pelo favor especial de Deus, que depois daquela mais terrível tempestade que ameaçou de destruição Jacó e sua família, Deus age, Deus poderosamente penetra no coração de Labão e produz uma santa paz. A mesma causa, meus irmãos, deve ser atribuída dessa maneira amigável de Labão. Após o culto, ao sacrifício, as ações de graça, após a refeição cerimonial, comeram pão e passaram a noite na montanha, Deus, ele atenua a fúria do ímpio, e o ímpio Labão, que até momentos antes estava mentindo, orgulhando-se de ter levantado sozinho um montão de pedras, ele agora beija seus filhos, suas filhas, os abençoa e volta em paz para a sua casa. Deus maravilhosamente liberta Jacó das mandíbulas do lobo, como se estivesse arrebatando uma de suas ovelhinhas das mãos de seus inimigos. Labão partiu de uma maneira amigável. Aquele que chegou disparado, movido por raiva, com sanhas assassinas, vai pacificado para o seu lar. Na verdade, meus irmãos, não apenas a fúria de Labão foi aplacada, mas ele assumiu uma feição paternal. Como um pai de família deve fazer, ele beija e ele abençoa e se vai. A paz
mas não comunhão. Há paz, mas não reconciliação. Aplicando este texto, em primeiro lugar, o texto nos ensina que Deus, por sua santa providência, Ele refreia o mal no mundo para proteger a sua igreja. Deus sempre haverá de refrear o mal no mundo. Há uma crença espalhada na igreja que antes dos últimos dias, da grande tribulação, da vinda do anticristo, esses contos tenebrosos que os crentes têm aprendido, infelizmente, a acreditar, que o Espírito será retirado da terra e então o mal se alastrará. Deus sempre haverá de proteger o seu povo e refrear o mal, mesmo próximo à volta de Cristo. Não se deixe levar por esses discursos catastróficos, ameaçadores, por estas interpretações pessimistas das Escrituras. O reino de Cristo, apesar de ser perseguido, ultrajado, atacado, ele é invencível, ele cresce. Ele é a rocha que destruiu a grande estátua que foi vista por Nabucodonosor. Ele é o grão de mostarda que, apesar de insignificante aos olhos dos homens, vai crescendo e alargando sua influência. Ele é como o fermento que fermenta a farinha e produz pão para muitos. Deus sempre protegerá o seu povo. Deus sempre agirá no coração dos ímpios, refreando a depravação universal que há no coração deles, para que os ímpios, mesmo sendo movidos por Satanás, mesmo sendo movidos pelo seu orgulho, ganância e maldade, eles sejam freados pela luz da graça de Deus, a fim de que eles sejam pacificados e não destruam a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão nunca contra a igreja, nem nos dias finais. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo declara que no que depender de nós, devemos buscar a paz com todos os homens. É nosso papel, meus irmãos, orarmos para que Deus haja no coração dos adversários da igreja. A igreja tem sido perseguida em nossos dias pelo secularismo no Ocidente. A igreja tem sido mal vista pelas autoridades, pelos intelectuais, pelos ambientes acadêmicos. A igreja tem sido perseguida pelo islamismo. A igreja tem sido massacrada pelos regimes ditatoriais e comunistas. A igreja tem sido, nestes dias, muito enfrentada e afrontada. Mas nós sabemos que se a igreja se colocar em oração, suplicando ao Senhor que converta as autoridades, para que elas admitam o direito à igreja de existir, para que elas façam paz com a igreja do Senhor, para que elas não agridam a igreja do Senhor, haverá bênção sobre a terra. Portanto, irmãos, lembremos-nos diariamente de orar pelo bem da igreja de Deus na terra, porque o bem da terra depende do bem da igreja. A igreja é o sal e a luz desta terra e deste mundo. Em terceiro lugar, Deus pode agir de formas inesperadas. Deus pode transformar enredos ameaçadores em uma história com final feliz. Ele pode fechar a boca do leão. Ele pode fazer do perseguidor amigo. Ele pode até mesmo, como no caso do apóstolo Paulo, transformar o pior adversário da igreja em seu maior aliado. Portanto, meus irmãos, creiamos na ação de Deus e oremos para que Ele age em favor da sua igreja. Esta oração será respondida. Deus haverá de ser favorável a nós, quando nós pedirmos que Ele haja no coração dos nossos inimigos, para que esses inimigos sejam aplacados, para que estes inimigos sejam amansados pela graça do Senhor. E por fim, esse texto nos ensina algo muito importante sobre o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Há duas perguntas do nosso breve catecismo que falam da vinda do reino, do significado deste reino e da expansão deste reino. Na pergunta 26 do catecismo é colocado: como exerce Cristo as funções de rei? E a resposta: Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os inimigos do seu povo. Cristo é rei, Ele está entronizado à destra do Pai, e reinando sobre todas as coisas, porque toda a autoridade foi retirada das mãos de Satanás, e foi dada a Cristo.
que conquistou as nações na cruz e na ressurreição, reinando em seu trono celestial, ele protege o seu povo, ele contém os nossos inimigos e ele os subjuga, como no caso de Labão. Creiamos nisso, amados irmãos. E não apenas creiamos, exercitemos nossa fé com a oração. E o que o catecismo fala sobre o motivo de oração, já que Cristo reina? Pelo que oramos na segunda petição do Pai Nosso? Na segunda petição do Pai Nosso, que é: venha o teu reino, pedimos que o reino de Satanás seja destruído, que o reino da graça seja adiantado, e que nós e os outros a ele sejamos guiados e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória. Meus irmãos amados, Cristo reina, e o seu reino está se expandindo sobre a terra pela pregação do Evangelho e pela oração da igreja. Esse reino sempre enfrentará a oposição de Satanás, contudo, o poder de Cristo é invencível, o seu reino é eterno, o seu governo jamais terá fim. Precisamos crer nestas verdades. E precisamos exercitar nossa fé nestas verdades, orando pelo avanço do reino, até a manifestação do reino da glória. Oremos pela vinda do reino. Senhor, venha o teu reino. Ele converterá os inimigos de sua igreja, ou então os destruirá em sua vinda. Mas é certo que as portas do inferno nunca, jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Oremos em favor